A CCB pratica erro há 115 anos, desde que foi fundada. A CCB, Congregação Cristã no Brasil, tem praticado um grave erro desde que foi fundada pela primeira vez em 1910, em Santo Antônio da Platina, Paraná, por um apóstata da Igreja Presbiteriana chamado Luiz Franciscon. Como Luiz Franciscon abandonou os ensinos da Igreja Presbiteriana para fundar uma nova igreja ou uma nova congregação, ele se tornou apóstata da Igreja Presbiteriana, não é verdade? Mas indo direto ao ponto, a CCB baseia suas doutrinas na tradução da Bíblia chamada João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que contém centenas de textos bíblicos mal traduzidos, pois usam um português arcaico de mais de 300 anos atrás e ainda por cima está repleta de textos espúrias. E a CCB se baseia num texto bíblico que ela acha que prova que a caridade é o maior dom que os cristãos verdadeiros devem ter. Um destes textos mal traduzidos é o de 1 aos Coríntios, capítulo 13, onde o apóstolo Paulo menciona os dons espirituais que os verdadeiros cristãos devem ter. E em 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz na tradução Almeida Revista e Corrigida: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estes três, mas a maior destas é a caridade. Será que a maioria das traduções mais confiáveis da Bíblia ensinam que a caridade é realmente o maior dom que os cristãos verdadeiros devem ter? O referido texto bíblico que acabamos de analisar na tradução Almeida Revista e Corrigida dá a entender que a caridade é o maior dom que o cristão deve ter. No entanto, a própria página da 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, na tradução Almeida Revista e Corrigida, tem um asterisco sobre a palavra caridade, explicando no pé da página que a caridade é sinônimo de amor. Será que caridade é sinônimo de amor? Qual é a palavra grega original que o apóstolo Paulo se baseou em 1 Coríntios, capítulo 13, de acordo com os melhores manuscritos gregos do Novo Testamento? Será que os anciãos da CCB nunca pesquisaram isso para esclarecer a verdade para os membros da CCB? A palavra grega que o apóstolo Paulo usou em 1 Coríntios, capítulo 13, que foi erroneamente traduzida como caridade, foi a palavra ágape, que foi traduzida depois na mesma Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, por amor. E agora, qual tradução João Ferreira de Almeida está certa? A tradução Almeida Revista e Corrigida, que traduz ágape por caridade, ou a tradução Almeida Revista e Atualizada, que traduz ágape por amor? E agora? Só uma perguntinha. Os membros da CCB afirmam que a Bíblia Almeida Revista e Corrigida é a palavra de Deus. E alguns membros da CCB afirmam que a Bíblia João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida é a Bíblia que Jesus usava quando estava na Terra. Para quem não sabe, a primeira Bíblia João Ferreira de Almeida ficou pronta somente no ano de 1693. Foi reimpressa em 1870 e em 1964 fizeram a Bíblia João Ferreira de Almeida Revista e Atualizada. Imagine uma Bíblia que só foi escrita nos anos 1600, como que ela poderia ser usada 1600 anos antes por Jesus? Jesus falava hebraico, então como uma Bíblia feita em português poderia ter sido usada por Jesus? Percebem a contradição? Percebem a inconsistência? Nós estamos no ano 2025. Portanto, o mesmo português usado há 332 anos atrás é o mesmo português usado atualmente na Bíblia João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida. Um português arcaico. Tem palavras na Bíblia Almeida que ninguém entende, precisa pegar um dicionário para poder entender. Como que um livro que Deus fez para todas as pessoas entenderem, a pessoa tem que pegar um dicionário para poder entender? Mas se a Bíblia Almeida é a palavra de Deus que Jesus usava quando estava na Terra, por que ela foi corrigida? Então Jesus usava uma Bíblia com erros? Pois se ela precisou ser corrigida no século XX, como se explica uma contradição dessa?
E se de fato Jesus usava esta Bíblia Almeida Revista e Corrigida, Jesus ia deixar os homens, como João Ferreira de Almeida e outros, corrigirem a palavra do pai dele. Mas, só uma perguntinha. A palavra de Deus fica antiga para depois ter que ser atualizada? Pois em 1964, a Bíblia Almeida Corrigida foi atualizada. Estas perguntas merecem respostas. Qual a resposta que você daria diante das contradições apresentadas? Uma sugestão ao alcance de todos é comparar a Bíblia João Ferreira de Almeida com outras traduções mais modernas da Bíblia. Não é verdade? Mas voltando ao assunto da palavra caridade. O que significa caridade? Se os manuscritos originais usam a palavra ágape, e ágape, de acordo com os melhores eruditos bíblicos do Novo Testamento, explicam que ágape significa amor. Por que João Ferreira de Almeida errou traduzindo esta palavra por caridade? Quer saber a verdade? Então preste atenção no restante deste vídeo. Quando João Ferreira de Almeida começou a fazer a tradução que leva o seu nome, ele se baseou numa tradução da Bíblia hebraica e grega que foi traduzida para o latim, que se chamava Vulgata Latina, feita por um padre chamado Jerônimo. E Jerônimo traduziu a palavra ágape corretamente por amor. Haja vista que a Bíblia Regiane, que foi traduzida do grego para o inglês, traduzia a palavra ágape por love, que é amor em português. Porém, os padres achavam que a palavra love, amor, seria indecente e inapropriada, porque amor lembrava o sexo, e isso não seria bom. Haja vista que os padres e as freiras eram proibidos de se casar. Se eles lessem a palavra amor, isso os deixava excitados com vontade de fazer sexo ou fazer amor. E como eles não podiam se casar, os padres acharam melhor Jerônimo traduzir ágape por caritas, em latim, que significa caridade. Só que caridade significa doar alguma coisa para alguém. E a palavra ágape abrange muito mais do que isso. Ágape é um amor ou uma afeição muito especial que motivou o nosso Deus, YHWH, enviar o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar do pecado herdado de Adão. João 3,16, na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra grega que o apóstolo João usou em João 3,16 para Deus amou o mundo é a palavra agapezen, uma palavra derivada de ágape. E em João 13:34 e 35 também aparece a palavra ágape, o amor, que seria o sinal identificador do verdadeiro cristão. Jesus deu o mandamento, que vos ameis uns aos outros. Aí aparece a palavra grega agapati alelos, que significa que vos ameis uns aos outros. E no versículo 35, Jesus disse: Todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor entre vocês. Ian agapen exete em aleloias. Se tiverdes amor entre vós, ou se vos amardes uns aos outros. Portanto, até aqui já deu para vocês perceberem que ágape na Bíblia significa amar, amor, e não tem nada a ver com a palavra em latim caritas, que significa caridade. Nada a ver. Ágape é uma coisa e caritas é outra. E logo eu vou provar isso mais uma vez para vocês na Bíblia. Portanto, continuem assistindo ao vídeo. Vamos aprender alguma coisa sobre o João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida nasceu em Torres de Tavares, Portugal, no ano de 1628. Foi criado por um tio sacerdote católico com quem aprendeu latim. Aos 14 anos, foi para a Holanda, na Batávia, e se tornou pastor da Igreja Reformada Holandesa e casou-se com a filha de um pastor da Igreja Reformada Holandesa. Em 6 de agosto de 1691, com 63 anos, ele faleceu quando estava traduzindo os versículos finais de Ezequiel. Pergunta: qual a tradução da Bíblia que o João Ferreira de Almeida estava usando para traduzi-la para o português? Era a Vulgata Latina, uma tradução da Bíblia do inglês para o latim, feita por Jerônimo.
e que era usada pelos padres católicos. Se o João Ferreira de Almeida morreu em 1691, quando estava traduzindo os versículos finais do livro bíblico de Ezequiel, quem foi que traduziu o restante dos outros livros da Bíblia que leva o seu nome? Após a morte do João Ferreira de Almeida, um grupo de pessoas terminaram de traduzir o restante da Bíblia. Portanto, se João Ferreira de Almeida morreu quando estava terminando de traduzir Ezequiel, ele nem sequer tinha chegado na palavra ágape, que é no grego, pois é no Novo Testamento, em grego, que aparece a palavra grega ágape. E como João Ferreira de Almeida morreu ao terminar de traduzir a Bíblia do latim só até a metade da Bíblia em Ezequiel, seria impossível João Ferreira de Almeida ter traduzido a palavra grega ágape por caridade. Então quem foi? Foi Jerônimo, um padre. E Jerônimo viu que aparecia a palavra ágape, que em inglês foi traduzida por love, amor, na Bíblia King James. Mas os padres católicos especularam, acrescentaram que a palavra amor tinha um sentido sexual, e por isso acharam melhor traduzir a palavra ágape por caritas, em latim. E a palavra caritas, traduzida para o português, ficou sendo caridade. Fizeram isso para tirar o foco da palavra love, que lembrava o sexo, na cabeça dos padres. Então esta especulação dos padres, este acréscimo dos padres, levou eles a obrigarem a Jerônimo a traduzir ágape por caritas, caridade. E o verdadeiro significado da palavra caridade significa dar esmolas. Quem dá esmolas é caridoso. Será que toda pessoa que dá esmola tem o verdadeiro amor? É claro que não. Até o crime organizado costuma doar coisas para os pobres, mas isso não significa que o crime organizado tenha o verdadeiro amor cristão. Os espíritas costumam praticar caridade, dar esmolas, doar coisas para os outros, doar hospedagens gratuitas nos albergues noturnos para os pobres. Então eles são a religião verdadeira por agirem assim? Julgue você mesmo. Para provar, na própria Bíblia Almeida, revista e corrigida, que caridade não é o mesmo que amor, se vê em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, que diz: "E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria." Se caridade significa dar esmolas, então por que o apóstolo Paulo disse: "Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria"? Distribuir a fortuna para alguém é fazer caridade. Mas será que isso é o mesmo que o amor? Não. Pois uma pessoa pode doar sua fortuna e mesmo assim não ter o amor. Entendeu? Se o apóstolo Paulo está dizendo que ele está doando toda a sua fortuna para sustento dos pobres, isso em si já é caridade, certo? E se isso é caridade, como é que ao mesmo tempo Paulo poderia afirmar, como está registrado na Almeida Revista Corrigida, que se ele não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria? É contraditório, não é mesmo? Esse texto não seria contraditório se a Bíblia Almeida Revista Corrigida tivesse corretamente traduzido a palavra ágape por amor. Então, se fosse traduzido corretamente por amor, ficaria assim: "Ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria." Agora ficou coerente. Uma pessoa pode doar coisas, mas mesmo assim não ter o amor ágape, que é o maior amor da Bíblia. Ou seja, mesmo que nós doássemos muitos presentes para ajudar alguém, mesmo assim, isso é inferior ao verdadeiro amor ágape, explicado pelo apóstolo Paulo. E este amor é o ágape, o maior amor que existe na Bíblia. Portanto, dar coisas para alguém não é o verdadeiro amor. Logo, o maior dos 3 dons explicitados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que são a fé, a esperança e o amor, que continuavam nos dias do apóstolo Paulo, o maior destes dons era o dom do amor, e não o dom da caridade. O dom do amor. A palavra ágape é amor, não é a palavra caritas em latim, tá? Essa palavra caritas não existe na Bíblia, no Evangelho que foi escrito no grego. Aquele amor de João 13, 34 e 35 e João 3,16, que tanto Deus como Jesus possuíam e demonstravam no dia a dia, e que ainda demonstram para todos nós. Assim sendo, este exemplo citado é apenas um dos erros citados pela CCB já há 115 anos, desde que foi fundada a CCB. Em João 13, 34 e 35 aparece ali a ágape. Em João 3,16
aparece também a palavra ágape, porque Deus amou o mundo que deu seu Filho. Amou é a palavra ágape. Não está escrito ali que Deus teve caridade com o mundo. Não, está escrito que Deus amou o mundo. Portanto, este é apenas um dos erros ensinados pela CCB já há 115 anos, desde que foi fundada a CCB em 1910.